essa Bahia gerou o tropicalismo, tudo isso. Só que esses caras, tropicalismo, Glauber Rocha, João Baldo, eles tiveram que ir para o Rio, para São Paulo, como Regina Dourado, como Jackson Costa. Não existia... Se alguém perguntasse a Edgar Santos por que ele estava nos anos 50 criando escola de música e de dança, ele também não saberia dizer. Sim, certamente. Ele não saberia dizer isso, que para nós hoje é óbvio. Mas aquilo que ele fez e que gerou uma criatividade superlativa, digamos assim, que é a Tropicália, que é o cinema novo de Glauber Rocha, que é a literatura de João Baldo, a Tropicália de Tom Zé, que é uma, de Gil, que é outra, de Caetano, que é outra, e de outros, de Pitt, de tantos outros que a gente não vai... Não adianta, nome E interessante você falar uma coisa agora que eu não tinha atentado ainda, que assim, a Tropicália é uma, mas cada um tem, é um, ou seja, proporcionava o indivíduo também, né? O desenvolver claro. Né? Pouca gente se dá conta disso, mas o valor do cinema novo, por exemplo, não está tanto nas obras do cinema novo, que são muito heterogêneas dentro dessa ótica que você está dando, e a maioria é ruim. Se você tentar assistir um filme de cinema novo hoje, você vai... Puxa vida, que saco, que filme chato. Se você pegar um jovem e mandar ele assistir, ele assiste um filme da Sessão da Tarde, tranquilo, aquele besterol, que é um detetive correndo atrás de alguém, ou uma comédia romântica, ele assiste com certa tranquilidade. Mas se você pegar um filme desse, ele não entende por que alguém fez aquele filme. Ele acha aquilo... Se pegar um Terra em Transe, um Deus e o Diabo, que tem aquela narrativa mais lenta do que Terra em Transe, né? E tudo. Então ele acha aquilo tudo muito estranho. Naquele tempo as imagens eram impactantes. Tinha isso, né? Botar aquelas imagens, Glauber, filmar o sertão, tudo. Ninguém nunca tinha visto aquilo daquele jeito. Já tinha tido o Cangaceiro, que era fantástico e que trazia, mas era muito pouco. Cangaceiro, Vidas Secas. Aí Glauber vem com aquilo e um sertão renovado, com posto de gasolina, com do Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Tem aquela cena inesquecível que é o posto de gasolina, eles estão duelando lá, um negócio. No fim, o cara vai no cavalo, aquele cara com aquela capa colonial, com aquele chapéu de sertanejo, parece um cowboy americano, remetendo um mundo rural, e ele passa com o cavalo em frente a um posto de gasolina Shell, uma placa grande assim, Shell. Isso eu nunca me esqueci. Maravilha. Eu vi esse filme uma vez, e essa imagem. Então, para nós, tudo isso é muito impactante, essa imagem. E essa coisa política que Glauber passa a trazer mais do que... filosófica, do que a historinha. Mas o cinema não vive de política. Aristóteles já dizia, se você quer falar de política, esqueça. Não fale... Século IV a.C., na poética, Aristóteles é amaldiçoado aí pelos malucos, não leram ou não entenderam. Ele diz isso, olha, o discurso... O que vale é a história. Aristóteles diz isso. O importante numa obra dramática é a história. As falas, o personagem, são segundo plano. O personagem vai ser bom dentro da história. A fala vai ser boa se ela estiver dentro da história. Se você quiser botar falas, dizendo lição de moral, falando da vida, vai ficar chato, ninguém vai... Aristóteles diz isso no século 320 e tantos antes de Cristo, ele já fala isso. Mas enfim, aí voltando com a Edgar Santos, Tropicália, então já é uma coisa muito impactante. O que há com a Tropicália? Eles têm que ir para o Rio, para São Paulo. Se eles mostraram a Tropicália e, sobretudo, o cinema novo, mostraram ao mundo. Porque quando tem o cinema novo, o cinema argentino, que hoje é fantástico, era uma porcaria. O cinema indiano era uma porcaria. O cinema africano era uma porcaria. O cinema dos países emergentes era pobre. Era cinema com a mentalidade provinciana, com a mentalidade popularesca, aquele cinema antigo, fazendo palhacinho, fazendo fantástico, genial, mas sem uma possibilidade de se tornar contemporâneo. Com o tempo, aquilo iria morrer por si, porque o contemporâneo demanda outras coisas, emoções, construções mais intelectualizadas. Você vê filmes de detetive, besta, Missão Impossível, não sei o quê. É uma construção, uma dramaturgia profissional. Aquilo não é uma coisa que qualquer pessoa faz, não. Isso é uma porcaria, faça um. Quando dizem uma porcaria, eu digo, tá bom, faça um que eu compro na sua mão, pago caro, vendo meu apartamento e compro na sua mão. Falar é fácil, né? Vai lá fazer. Então, o cinema novo mostrou ao mundo que era possível. Sim, é possível. Sim, podemos.
pudemos fazer cinema. Porque antigamente o cinema era na Itália, na França, nos Estados Unidos, Hollywood, era nesses lugares. Porque eram lugares ricos, de cultura tradicional. O próprio Hollywood não eram os americanos que eram os principais. Os grandes diretores, muitos atores, vinham da Europa. Era o dinheiro americano, a estrutura americana, mas os grandes nomes, Hitchcock é inglês. Se você for futucar isso seriamente, muitos vêm da Europa. Uma boa parte, a melhor parte, poderíamos dizer. Boa parte da melhor parte vinha da Europa. E tinha também os americanos, evidentemente. Então o cinema novo mostrou que era possível. E daí essa frase que é de Glauber é genial, que é uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Ou seja, não é a indústria. Não precisa nada disso. Pegue sua cama, pare de chorar, pare de reclamar. Se você tem uma ideia, que aí isso que é importante. Você tem ideia? Tenho. Então faça. Pegue a câmera e faça. Vai ser uma porcaria? Vai. Mas você fez. E talvez não seja. Aí é que tá. Eles, com o cinema novo, mostraram que podia não ser uma porcaria. Então, Deus, o Diabo da Terra do Sol, são filmes marcantes que são citados. Renomar ganhou o prêmio de melhor direção em Cannes, que foi uma coisa impactante. Não ganhou o prêmio de melhor filme. Isso a maioria das pessoas não compreende a diferença. Glauber ganhou o prêmio, não foi o filme que ganhou o prêmio. Porque o filme tem muitos problemas. Você vai ver o filme, mas ao mesmo tempo que o filme tem problemas, ele tem coisas altamente impactantes e geniais e tudo. Mas tem uma coisa ali, Dourado, assim, que me chama a atenção, que é o seguinte. Até hoje em dia se fala, porque ator de teatro não funciona no cinema, né? Sim. Se diz muito, né? Alguns diretores defendem isso. Glauber gostava de trabalhar com atores de teatro e tem cenas dele, que, por exemplo, aquela cena que o Manuel vai fazer a partilha do gado, briga com o patrão, né? Sim. E aí o patrão, ele fala que morreu umas reis ali, quando ele... Aí ele fala, que morreu é sua. Sim, é o opressor e o oprimido ali, né? Sim. Aí ele pega parece que ele faz alguma coisa de violência com o cara e vai um capanga desse cara e volta para casa, vai um capanga atrás dele e esse cara, eu não sei se é ele ou o cara com um facão, e eles brigam e dá golpe. É teatral, ele pega o facão e faz assim, finge que bate. E aquilo é genial, porque você não sente a falta de furar o cara para sangrar, né? Do realismo. Do realismo. Então, que figura é essa, Glauber Rocha, que bota um teatro para funcionar dentro do cinema? Né? Eu não vou me estender demais, vou dar um pitaco rápido. O cinema, no início, quando inventaram o cinema era uma coisa chinfrim. Então o pessoal fala que os irmãos Lumière inventaram o cinema. Errado. Os irmãos Lumière não inventaram, embora o nome fantástico, Lumière. Eu gosto até de dizer com o sotaque francês, que é meio Lumière. Lumière quer dizer luminária. Esses irmãos Luminária, o nome deles traduzido é esse, inventaram a máquina do cinema. A máquina de projetar filmes, que é exatamente uma luminária, uma luz que joga o filme lá na frente. Tá bom assim, deixa assim, eu bati aí. Não, aí você pode... Eu falo tanto que até melhor que fique longe. Os irmãos, quem inventou o cinema mesmo, a narrativa, foi um cara chamado Méliès, que era um cara de teatro, de fazer show de variedades, de vedettes, aqueles shows. Ele é que faz os primeiros filmes, de verdade, filmes, cinema, histórias contadas com aquela máquina que os irmãos Lumière inventaram. Ele tentou comprar a máquina, os irmãos Lumière não venderam, você acredita aquilo? Que cara miserável. Ele não sabia fazer cinema. Ele filmava um cavalo correndo, ele filmava um trem passando, ele filmava assim a vida, a pessoa, a cidade, a praça, todo mundo se mexe. Mas ele não tinha, os tais Lumière, não tinham a noção de dramaturgia, da narrativa com a câmera, né? De criar, que aquilo nem se sabia, que aquilo poderia se transformar numa coisa, não tinha ninguém. O maluco que fez isso chama-se Méliès. Tem até um filme bacana de Martin Scorsese sobre isso, esqueci o nome agora, Cabré, não sei o que de Cabré. É um filme moderno que ganhou o Oscar agora, tudo, que é uma homenagem a Méliès. Então, quando o cinema começa, o que Méliès fazia? Méliès botava um palco, fazia a cena de teatro e filmava. Uma câmera parada, filmava o teatro. Então, o cinema no início era muito teatral. Rapidamente isso mudou. Mas os expressionistas alemães, fantásticos, que fizeram Metrópolis,
aqueles Pabst, aquele outro que fez o Nosferatu, esqueci os nomes deles todos agora. Mas o leitor, também o espectador vai saber. O expressionismo alemão, cinema expressionista alemão. Eles fizeram teatro também. Eles mantiveram intencionalmente a estética do cinema tosco do ponto de vista cinematográfico. O Chaplin tem muito teatro. Muito bem. Chaplin, os primeiros filmes, sobretudo. Depois ele cresceu junto. Foi obrigado. Mas os primeiros filmes dele são cenas de teatro filmada. É uma câmera tipo como ele é. Um palco. E entra e sai. E muito ensaiado, né? Muito ensaiado. Coisa que ali é um rigor para poder dar o resultado que dá, né? Coisa física de palhaço. Palhaço. Chaplin era um grande, nasceu no palco, né? Filho de atores. Ele nasceu com 3 anos, com 4 anos. Teve um problema lá, não sei o que. Aí, entre lá e cante. Disseram, ele cante aí. Ele entrou com 4 anos, coitado. Cantou o negócio, houve uma chuva de moedas, você acredita? Não, a primeira vez que ele pisou no palco, uma das maneiras do público brilhar, né? Dizer, você vai ser uma pessoa bem sucedida na vida. O público inglês de um teatrinho furreca lá de um teatro desse, que o cara não veio, pega uma criança, entre aí e cante. Tipo, uma coisa tipo circo aqui, tipo né? Circo, teatro de cabaré, de bar, de taverna, daqueles nomes de. E que imagem real e poética bonita, fantástico, né? Se fizer isso, eles dizem, o cara viajou demais para fazer poesia. Não, real, joga moeda, né? Moeda, o público. Quem. Na mesma hora, aquela criança carismática, abençoada, iluminada, entrou ali, todo mundo viu. É a força do teatro. O teatro tem isso. Entrou, pá. Você vê uma coisa que não está ali. A força do teatro. Você está falando... Mas show não terminar o negócio. Senão vai ficar de maluco. Sim. Eu, nas aulas, fico assim, muitas vezes... Você provoca o aluno fica querendo entrar também. E desculpe vocês, não. Mas deixa eu só terminar. Então, não, mas é você que tem que falar. Eu sou aquele aluno que fica querendo... Eu quero dizer que a Tropicália, o Cinema Novo, são construções poéticas sofisticadas e complexas, embora a gente hoje possa, com todo carinho, com todo... abrir a boca e dizer que os filmes não são bons, a maioria deles são filmes ruins, chatos, realmente difíceis. Dá para entender que uma pessoa de 20 anos não queira ver aquele filme de hoje, que viu tanto filme lindo e bem feito e com a narrativa envolvente, emocionante, vê aquilo e não entende, não. Mas eles foram muito sofisticados do ponto de vista poético e político e filosófico. Mas eles foram para o Rio, para São Paulo. Então, o que foi que ele deixou para você e para mim? Para a minha geração e a sua, que é uma depois da minha, ou duas. É possível se viver de arte na Bahia? Eles deixaram essa questão pendurada no prego. Eles não encararam. Embora eles sejam gênios, eu não, entendeu? Caetano, Gil, Glauber. Se tivessem aqui, se nunca tivessem saído, né? O que seria aqui hoje? Entendeu? Jorge Amado, Caim, todos eles foram embora. São gênios da humanidade. São grandes nomes humanos. O que é que a baiana tem? Carmen Miranda cantando aquele negócio. É um ícone mundial. É a primeira música da língua portuguesa que circula nas mídias. É talvez o primeiro videoclipe. Eu não sei, não tenho esse estudo. Eu digo isso, fico pedindo que pessoas de cinema, que ninguém sabe. Ninguém sabe nada, como aquele Eduardo Bueno diz. Não sabe nada, ninguém sabe nada. Aquele professor maluco, Eduardo Bueno, professor de história. Se não é o primeiro videoclipe, Carmen Miranda cantando o que é que a baiana tem, com aquele tosso, aquele negócio, é um dos primeiros. E é certamente a primeira peça audiovisual de música portuguesa a circular na mídia mundial. Então, o que é que a baiana tem é reconhecido no Japão, na Índia, na África, do mesmo modo que Chaplin que Pelé era. Pelé, tal, Roberto Carlos é o rei, Pelé é o rei. Vai comparar Pelé com Roberto Carlos? Tá maluco? Pelé é um cara mundial. Roberto Carlos é um grande homem. Sentou, tirando um milímetro do grande mérito popular de Roberto Carlos. Mas Pelé é o maior de todos. Pelé é o atleta do século. Pelé é a primeira celebridade esportiva da história humana. É o cara que transformou o esporte numa coisa... Os presidentes, a rainha... Todo mundo se curvou diante de Pelé. Pode.